Quando é que a gente sabe se é válido, sincero, inspirado por Deus, um desejo de liderança? O crente que passa a vida inteira esquentando o banco de igreja, como a gente costuma dizer, sem desejo de fazer grandes coisas para o Senhor, sem desejo de ganhar almas, de liderar ninguém. Ele quer ser um acomodado a vida inteira, um assistidor de reuniões. Isso é bom? Isso é agradável a Deus? Isso é humildade? E quando ele quer ser líder, isso é vaidade? É grandeza do eu? Como é que a gente pode entender isso e discernir essa questão? A Bíblia tem muitas passagens que falam sobre este assunto, princípios bíblicos. Em 1 Timóteo 3, o apóstolo Paulo diz: se alguém aspira ao episcopado, excelente coisa almeja. Porém, é necessário que o bispo seja isso, aquelas qualificações. Ou seja, você quer ser líder? Amém, glória a Deus, é muito bom. Porém, se prepare e vá trabalhar. E quando a gente se dedica à obra de Deus, isso não é uma profissão. Em muitas igrejas, infelizmente, é. Você já, de certa forma, conhece o meu pensamento, você que tem me ouvido, sobre isso, o pastor profissional. Aquilo é uma profissão. Ele quer engrandecer o seu trabalho e se qualificar para voos maiores. Ele não está propriamente amando aquela igreja. Ele está trabalhando com profissionalismo para ele se qualificar, ficar famoso e poder galgar um cargo numa igreja maior que dê mais visibilidade para ele ficar mais famoso. E também usa o cargo da igreja, convida pessoas para fazer política denominacional, para ele subir na política da denominação, porque em algum momento ele pode galgar um cargo remunerado de uma diretoria de não sei o que na denominação, aí ele vai ficar mais reconhecido ainda. Isto é profissionalismo, algo totalmente abominável aos olhos de Deus. Quando a gente é igreja, o líder ama seus liderados. Ele, o bom pastor, dá a vida pelos seus liderados. No profissionalismo, o pastor dá a vida pelo seu nome, pela sua fama, pelo seu currículo. E quando uma outra igreja oferece um salário maior, ele arranja as palavras para dizer: meus irmãos, eu estou entendendo que meu tempo aqui está chegando, eu estou sentindo que é de Deus o meu tempo aqui chegando, que eu vou para outro lugar. Nada, é porque a outra ofereceu um salário maior e ele vai ficar mais famoso na outra. Ele não tem amor nenhum apego às ovelhas. É abominável isso aos olhos de Deus. Quando a gente ama até o fim. Ora, não é isso que a Bíblia diz a respeito de Jesus? João, no capítulo 13, Jesus amou os seus discípulos até o fim, não larga discípulo por nada. Davi deu este exemplo também, ele amou os seus os discípulos se tornaram valentes, os guerreiros de Davi foram os valentes que davam a vida por ele. E o Davi dava a vida por eles também. Para onde o Davi ia, levava os discípulos, os valentes, os guerreiros com ele. E os valentes davam a vida por Davi. Nunca havia uma separação. O pastorado por profissionalismo é abominável aos olhos de Deus. Mas isso não é novo. Sempre que há um cargo de liderança, uma posição de autoridade, muita gente quer. Autoridade, eu vi uma vez uma definição, é o direito de mandar associado ao poder de se fazer obedecido. Isso é autoridade. Muitos estão querendo um cargo que lhe garanta autoridade. No nosso meio, na igreja, não há cargos. Existe uma autoridade espiritual reconhecida pelas obras. Quando a pessoa dá a vida por outros irmãos, ele ama, procura, evangeliza, discipula, ajuda, ele está continuamente a visitar, é lícito que ele vá ser reconhecido por essas pessoas
como um coordenador, um líder, um pastor pessoal, alguém que dá vida pelos seus irmãos. Ele vai fazer discípulos, ele vai ter pessoas obedecendo a ele por amor, não pelo cargo, pelo dinheiro ou por qualquer outro motivo. Nós temos aqui alguns exemplos que eu queria citar na Bíblia, em 1 Reis, no capítulo 1. Davi era velho e se aproximava a sucessão dele. Davi lutou, Davi recebeu muita dificuldade na vida, foi testado pelo Senhor, quebrado no seu eu, amassado como podia. Por fim, ele se tornou líder de 400 homens esfarrapados, endividados e largados. Esses 400 cresceram para 600 quando ele estava em Ziclag, perante os filisteus, se equilibrando e pisando em ovos para não ser descoberto, porque ele não queria lutar contra o seu próprio povo, mas ele estava aliado aos inimigos. Era uma situação dificílima. Deus permitiu que tudo isso Davi passasse para desenvolver a fidelidade dos seus liderados a ele. Quando, naquele episódio de ele ser rejeitado pelos filisteus e a sua cidade de Ziclag foi queimada, Deus queria levar o Davi de volta para Judá e ele humildemente recebeu a direção de Deus para ir morar nos campos de Hebrom, nem na cidade de Hebrom, mas morar na roça, nos campos de Hebrom com os seus homens. Nessa altura, o número começou a aumentar. Ele já tinha ali não só 600, mas um número maior, talvez 3.000 homens com ele, e ele queria organizar aquela gente para viver ali. Mas os judeus vieram e foi mais do que evidente, eles estavam sem um rei, o rei Saul tinha morrido. Eles estavam ameaçados pelos filisteus, eles precisavam de proteção. Estava pertinho deles um irmão deles da tribo de Judá, que era Davi, que estava dando frutos na liderança. Nessa altura ele já liderava, digamos, 3.000 homens, e os de Judá, os anciãos, todos unidos, reconheceram Davi como líder ideal para eles e foram lá se humilhar. Davi não foi a eles, eles foram a Davi pedir: Davi, venha ser o nosso rei na tribo de Judá, em Hebrom. E Davi então foi coroado rei ali em Hebrom, num estado, digamos assim, uma tribo que estava empobrecida, ameaçada pelos inimigos filisteus. Judá estava ao lado dos filisteus. E com o rei Saul morto, Davi se tornou um rei sem poderes, digamos assim, porque não havia palácio, não havia riqueza, não havia impostos, mas ele foi por amor, ele não foi pelo cargo de rei. E nem ele foi como rei, ele foi como um cidadão comum, mas foi reconhecido como rei, foi criado esse cargo que não havia salário, mas Davi começou a trabalhar, a lutar, e Deus começou a abençoar Davi e todo o Judá. Isso foi marcante, todos viram que Judá se fortaleceu bastante durante 7 anos debaixo da liderança de Davi. Depois passou para todo o Israel. Essa liderança foi sendo ampliada, fortalecida e reconhecida por todos. Muitos percalços aconteceram, mas no fim, Davi velho, cheio de honras, de glórias, de grandeza, de riqueza, cheio de autoridade, ficou velho. E aí começou uma turma de ratos querer fazer fofoca e politicagem para defenderem um partido para suceder o rei Davi. E sem merecer, sem ter trabalhado por isso, sem ter qualidades para isto, o filho dele, Adonias, que já tinha visto 2 irmãos mais velhos morrerem, o Aminon e o Absalão, o Adonias pensou: agora
eu sou o mais velho, eu tenho direito, eu vou ser rei, eu reinarei. Interessante, este espírito do Adonias está em muitos líderes por aí. Quanta gente querendo ser apóstolo, ser bispo, ser pastor, ser chefe, fazer uma igreja para ele. De vez em quando eu encontro pessoas assim, que anseiam pelo cargo, pela posição, pela importância da posição de ser líder. Eles não querem ser líder para dar a vida pelas ovelhas, não. Eles querem ser líder para ganhar os holofotes do cargo. O Adonias disse, eu quero ser rei. Ele não tinha se preparado para isso, ele não dava vida por ninguém, não tinha qualificações, não tinha o chamado de Deus, mas queria. Infelizmente, nas igrejas tem muita gente que quer posição de liderança sem ter fruto nenhum na sua vida, sem ganhar ninguém. Como é que vai ser pastor? Ele que nunca evangelizou, não ganhou ninguém, não cuida de ninguém, quer ser pastor só porque a igreja está organizada e ele é conhecido de alguém, então se lança a essa posição sem ter qualificações para isso. É um convite ao fracasso e não deu certo. Aí vem a Batseba, devagarzinho, com o profeta Natã, trabalhando com Davi em prol do Salomão, que era o verdadeiro escolhido por Deus, mas ainda era adolescente. No entanto, Deus tinha escolhido o Salomão. Meu irmão, aprenda, Deus escolhe pessoas, mas como saber quem são os escolhidos por Deus? Aquele que dá fruto, aquele que está provado e aprovado no que faz. Quem é fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito. Você quer liderança e não cuida de ninguém, não faz discípulo nenhum. Você quer pregar na igreja, vai pregar o quê se você não tem amor, não cuida de ninguém, não tem um discípulo, vai querer pregar? Pessoas estão querendo a posição como Adonias. Eu quero porque eu quero ser importante, meu pai era e tal, então eu quero ser. Meu irmão, quer ser importante? Vá varrer a rua, vê as pessoas que estão caídas lá, vai evangelizar quem está na rua, vá fazer discípulos. Quando você fizer uns 10, 20 discípulos, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, com a bênção de Deus, você vai poder começar a ser reconhecido como alguém que tem qualificações. Mas como você não tem fruto nenhum, vai querer ter liderança? Entenda isso. Se alguém quer ser líder, muito bem, Deus não é contra. Agora vai trabalhar. Não queira ganhar a liderança de graça, como um presente vai cair do céu para você de qualquer jeito. A liderança é gradativa, é reconhecida pelos frutos, sempre no princípio que Jesus estabeleceu. É fiel no pouco, aí amplia o alcance da sua liderança, mas tem que ser fiel. Se você quer ser líder, quer fazer alguma coisa, para Deus é bom, mas seja fiel no que está fazendo. Agora, à toa, parado, acomodado, de repente pular para uma posição de liderança, não dá. Isso não é a maneira de Deus agir. Pense nisto, meu irmão, minha irmã.